Oi, amores, vamos agora para a prova 2019, questão 1. O mineral malaquita, cuja composição química é CuH2, CuCO3, reage com a solução aquosa de ácido clorídrico produzindo, veja que esse mineral é um mineral de estrutura complexa, porque ele é formado pela união de uma base, que é o hidroxicobre 2, com um sal, que é o carbonato de cobre 2, onde esses dois compostos estão agregados dentro de um arranjo bem definido. Esse pontinho mostra justamente essa capacidade deles se agregarem entre si, formando uma estrutura espacial muito bem arranjada, fazendo com que haja a formação de estrutura bem complexa. Só que cada uma tem a sua identidade química. O CuH2 continua tendo a sua identidade química e o CuCO3 também. Eles só estão se dispondo aí de forma bem arranjada, espacialmente falando. Então, na hora que eu coloco ele para reagir com ácido clorídrico, cada um deles vai reagir com ácido clorídrico individualmente, separadamente. De tal maneira que a hora da prova você teria que entender que ao pegar esse mineral para reagir com ácido clorídrico, eu vou interpretar cada uma dessas substâncias reagindo com ácido clorídrico separadamente. Então vamos lá? Primeiro eu vou pensar a base. Base reagindo com ácido, sal e água, não é isso ou não? E aí você sabe que o número de hidróxidos tem que ser igual ao número de hidrogênios. Como o ácido clorídrico ele é um monoácido, como aqui tem 2 hidróxidos, eu vou colocar 2 HCl para balancear. 2 OHs com 2 hidrogênios, 2 águas. Aí eu vou pegar o cátion cobre, que é o cobre mais 2, para juntar com o Cl-, né, que é o ânion cloreto, originando o CuCl2 mais água, beleza? E aí a gente já começa a estabelecer um dos produtos aí obtidos. O outro, eu vou pegar o sal, que é o CuCO3, para reagir com HCl. Aqui eu tenho cátion cobre com o ânion carbonato, e aqui eu tenho H+, com o cloreto. Aí eu vou pegar o cobre com cloreto, produzindo cloreto de cobre 2, e o H+, com carbonato, produzindo ácido carbônico, que se decompõe produzindo água e CO2, já que é um ácido bastante instável. Então a gente percebe que os produtos obtidos aí é o cloreto de cobre 2, né, que é esse sal, além da própria água, que está sendo produzida em ambas as reações também, com o CO2 que está sendo desprendido na decomposição do ácido carbônico. Então, questão bem interessante, a resposta é a letra A, ok? Segue adiante. Certo cilindro 1 contém gás hélio a temperatura de 300 Kelvin. Então, olha, eu tenho aqui gás hélio, vou anotar aqui, a uma temperatura de 300 Kelvin e a uma pressão de 3 atm, beleza. Aí ele diz que tem outro cilindro contendo gás oxigênio que também está a 300 Kelvin. E ele quer, na questão, que a densidade dos gases seja a mesma. Então ele quer que a densidade do gás hélio seja igual à densidade do gás oxigênio. Beleza? Tudo bem? De tal maneira que ele quer que você determine qual é a pressão para que essas densidades elas sejam iguais. Veja, eu vou colocar aqui ao lado de maneira bem tranquila, só para vocês lembrarem. Pela equação de Kleiber, a gente sabe que PV é igual a nRT, não é? E você sabe que o número de mols pode ser substituído pela expressão m, que é a massa da amostra, sobre m, que é a massa molar, vezes R vezes T. Eu posso passar esse m aqui multiplicando e esse V dividindo, né? Então fica P vezes m é igual a m sobre V RT. Só que m sobre V, pessoal, é densidade. Então a gente pode dizer que a densidade é a pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. Então essa é a expressão para calcular a densidade de um gás. Como ele quer que as densidades sejam as mesmas, então eu uso uma lógica bem simples. A pressão do gás hélio vezes a massa molar do gás hélio sobre R vezes a temperatura em que o hélio está é igual à pressão do gás oxigênio vezes a massa molar do gás oxigênio sobre R vezes a temperatura em que o gás oxigênio está. E aí o que eu faço? Eu vou só substituir valores, pessoal. Porque o R é o mesmo para os dois e a temperatura também é a mesma. Então o que eu vou fazer é substituir, pô. No lugar do oxigênio, eu vou pegar a pressão que eu quero descobrir. A massa molar do oxigênio é 32, quer dizer C vezes 2. Aí R vezes 300, né? Já que 300 é a temperatura. Aqui a pressão do hélio é 3, a massa molar do hélio é 4, sobre R vezes 300. R vezes 300 eu cancelo, porque é o mesmo para ambos os lados. E fica aí, nesse caso, a pressão igual a 12 sobre 32, que dá 0,4. Resposta à letra B. Ok? Segue adiante. A composição percentual da cafeína é dada pela fórmula que vocês estão vendo aí. Eu quero saber qual é a fórmula mínima. Pessoal, lembrem, a fórmula centesimal, ou composição percentual, representa a porcentagem em massa dos elementos que formam aquela substância. Lembre que o percentual é sempre calculado para 100.
Então, quando eu te dou uma fórmula centesimal percentual de uma substância, é como se eu estivesse dizendo a você a massa de cada elemento para cada 100 gramas do composto. Então, quando o cara diz assim na prova, o carbono ele tem 49,48%. É meu que eu estou dizendo que eu tenho 49,48 gramas de carbono para cada 100 gramas desse composto, já que fórmula centesimal representa esse percentual em massa, tá? E qual é a estratégia? Como esses valores aqui percentuais representam uma proporção em massa, porque eu estou calculando para cada 100 gramas, a ideia é pegar essas massas e dividir pelas respectivas massas atômicas para descobrir o número de mols de cada um. Então, quando eu te dou a fórmula centesimal, pega os percentuais que representam a proporção em massa e divide pela massa atômica de cada um. No caso, o carbono por 12, no caso, o hidrogênio por 1, no caso, o nitrogênio por 14, no caso, o oxigênio por 16. Aí eu acho esses valores aqui. Aí esses valores que eu encontrei já equivalem ao número de mols, porque quando eu pego a massa e divido pela massa molar, eu simplesmente estou calculando quantos mols eu vou ter ali, não é isso ou não? Lembre, ó, N é igual a Mzinho, que é a massa da amostra, sobre a massa molar. Então eu achei o número de mols. Só que na hora de representar uma substância, o número de mols não pode ser nem fracionário, nem tampouco decimal. Eu tenho que transformar ele nos menores inteiros possíveis. Então o que é que eu faço? Eu pego os valores que eu obtive e divido pelo menor entre eles. Porque ao dividir pelo menor entre eles, eu vou saber que o menor inteiro é 1. E aí eu vou saber quantas vezes os demais elementos são maiores do que 1, já que eu vou estar achando o menor inteiro aí como sendo 1, não é isso ou não? Então eu vou pegar os valores que eu encontrei e vou dividir todos pelo menor entre eles, que no caso aqui é 1,03. E ao dividir todo mundo por 1,03, eu acho aproximadamente 4, 5, 2 e 1, que é justamente a menor proporção em números inteiros que eu tenho, que é a chamada fórmula mínima, cuja resposta nesse caso aí é a letra C, ok? Beleza. A questão 4, tranquilidade total. O lítio, você sabe que é da família 1A, a carga dele é mais 1. O nitrogênio é da família 5A, a carga dele é menos 3. E se eu não lembrasse isso, os números atômicos estão dados. Lítio 3, você faria a distribuição pelo diagrama de Pauli, ó, tem um elétron de valência, família 1A. E nitrogênio 7, você conseguiria perceber que ele tem 5 elétrons na última camada, a família 5A, ele quer ganhar 3. O expoente de um vira o índice do outro, concordam? E o que você vai obter aqui vai ser Li3N, cuja resposta é a letra E. Ok? Questão de número 5. Considere as seguintes substâncias todas no estado líquido. Tetracloreto de carbono, etanol, ácido acético e benzeno. Eu quero saber qual delas, junto com a água, forma uma mistura heterogênea. Minha gente, tetracloreto de carbono. A ideia é você ter o carbono, que é da família 4A, 4 elétrons de última camada, se ligando a 4 cloros. Veja que como esses ligantes são iguais, pessoal, os seus vetores se anulam. A ideia é que esse cloro se anula com esse cloro de baixo e esse daqui com esse daqui. A dica que eu dou é, olha o elemento central. Se não tiver nenhuma sobra de elétrons, essa molécula vai ter uma anulação vetorial. E ela tende a ser apolar. Essas são as estratégias mais interessantes na hora da prova. Então a ideia é quando você pegar, por exemplo, uma molécula onde você tem um elemento central e você tem vários ligantes ao redor dele, veja se tem sobra de elétrons. Se no elemento central não tiver sobra de elétrons, e claro, nesse caso aqui você percebe que os ligantes que estão ao redor são iguais, né? Então se não há sobra de elétrons, esses vetores eles tendem a se anular, porque os ligantes são iguais, e consequentemente você gera uma condição de ser apolar. E se ele é apolar, ele forma uma mistura heterogênea com a água, porque a água ela é polar. Quando você pensa a molécula da água, você sabe que o oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons na última camada, e ao ligar 2 hidrogênios, ó, passa a ter 2 pares de elétrons sobrando e faz com que a sua estrutura de linearidade ela se desfaça. Tanto é que a molécula da água ela é angular, ela é uma estrutura polar, não é? E aí, consequentemente, esse garotinho aqui já seria uma das respostas. O etanol, não. Por que o etanol não? Porque o etanol é uma estrutura de natureza orgânica, nesse caso aí, né? Como o tetracloreto de carbono também tem essa natureza orgânica, é um alento orgânico. Mas o etanol tem uma cadeia pequenininha, só tem 2 carbonos, e tem um grupo H, que estabelece as chamadas pontes de hidrogênio. Então, o que a gente conversa muito em sala de aula? Que se você pegar um composto orgânico até mais ou menos 4, 5 carbonos, e que tiver junto de um grupo polar, o que predomina é a parte polar. Porque eu sei que a parte da cadeia, ela é uma parte de natureza polar, e ela tem, claramente, uma hidrofobia.
Enquanto esse grupo OH aqui, ele é um grupo bastante polar, né, devido à diferença de eletronegatividade entre o O e o H, o que caracteriza a sua hidrofilia. Aí você diz, pô, e quem é que prevalece? É o que eu disse a vocês. Se você tiver mais ou menos até 4, 5 carbonos e mais um grupo polar, aí prevalece a parte polar. Por isso que o etanol é mais solúvel em água do que em compostos ditos aí de solventes orgânicos, porque a cadeia carbônica dele é pequenininha e ele tem esse grupo polar prevalecendo. Então esse garotinho aqui, ele tem uma tendência mais polar, ele não forma uma mistura heterogênea com a água. A mesma coisa com o ácido acético, porque o ácido acético, eu vou apagar aqui só para não confundir aqui o que eu coloquei já você já sabe que a água tem a natureza polar, né? Mas a ideia é que o ácido acético também tem uma cadeia carbônica pequenininha e ele tem dois centros polares, né? Além dele ter esse grupo OH, que é bastante polar, ele tem a estrutura da carbonila, do C dupla O, que também gera aqui uma diferença de força significativa. Então a lógica que a gente utiliza aqui de forma muito clara, nesse caso aqui uma dupla seria menos 2 aqui mais 2, né? Você tem a condição de você ter dois grupos aqui bem polares numa cadeia carbônica pequena. Por isso que o ácido acético tem uma boa solubilidade em água. Já o benzeno não, que é aquele anel aromático onde você tem um ciclo com 6 carbonos, com ligação simples e dupla alternada. Isso é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. E, consequentemente, não há praticamente diferença de força entre eles. O que caracteriza uma estrutura altamente apolar e que tem uma insolubilidade em água. Os hidrocarbonetos são de natureza apolar, minha gente. Daí o fato de você estabelecer que, nesse caso aí, os que seriam formando mistura heterogênea com a água seria 1 e 4, resposta letra B de bola. Beleza? A questão 6 fala de isomeria geométrica, assim como na prova de 2020 também, né? Na prova de 2019 também caiu uma dessa. E aí você percebe que ele quer saber qual deles apresenta isomeria geométrica. O que foi que eu ensinei a você lá na prova de 2020? Eu disse, ó, se liga. Para ter isomeria geométrica, é preciso que haja isomeria espacial, onde as moléculas elas vão apresentar planamente a mesma estrutura, vão ter a mesma função, vão ter o mesmo esqueleto carbônico, mesma posição, mesma cadeia, mas vão diferir quanto ao arranjo no espaço. E é preciso que uma dessas duas condições seja atendida. É preciso que você tenha uma cadeia aberta, onde haja uma ligação dupla entre carbonos, porque na ligação dupla, como é uma pi, ela não permite que haja essa rotação. Aí você divide esse plano aqui em duas partes. A ideia é que, como você não pode girar esses carbonos, aí, se você simplesmente mudar a posição desses ligantes, você está gerando um novo arranjo espacial. E aí foi o que eu disse a vocês. Quando você tiver a condição de ter os dois ligantes iguais no mesmo plano, você tem o isômero dito cis. Quando os ligantes iguais estiverem em planos opostos, você diz que é o que vai? O trans. Mas é preciso que haja uma ligação dupla entre carbonos e os ligantes de cada carbono sejam diferentes entre si, para que haja uma diferença espacial entre eles. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Então é preciso que haja essa condição para que, como a gente não pode girar, eles possam ser arranjados de modo distinto. Ou os ligantes iguais vão estar no mesmo plano, ou uma outra molécula que eles vão estar em planos opostos, gerando esse isomerismo que é dito espacial. Então, eu preciso procurar se há dupla entre carbonos. Aqui não há dupla entre carbonos. Aqui não há dupla entre carbonos. Aqui há. Tanto aqui quanto aqui. E veja que nesse primeiro composto, ó, tem um hidrogênio aqui em cima e um hidrogênio aqui embaixo. Veja que os ligantes iguais estão em planos opostos. Ó, carboxila de um lado, carboxila do outro. Essa aqui seria a configuração trans, que seria do ácido fumárico. E essa aqui, ó, os ligantes iguais estão no mesmo plano. Hidrogênio aqui e carboxilas aqui em cima. Seria a conformação cis. Então, nesse caso, os dois que teriam isomeria geométrica seriam justamente o ácido fumárico e o ácido maleico, cuja alternativa seria a letra E, de forma que você já conseguiu deduzir. Lá na outra oportunidade, eu disse a vocês que era possível ter isomeria geométrica também em cadeia fechada, desde que houvesse ligação simples entre carbonos e cada carbono também tivesse dois ligantes, onde esses ligantes vão ser diferentes entre si, tipo R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, para que quando eu traçar aqui uma linha imaginária, eu possa simplesmente diferir eles espacialmente. E aí, quando eu troco eles de posição, eu gero uma nova conformação espacial, gerando esses isomerismos geométricos cis e trans. Então, nesse caso aí, resposta à letra E, vocês com certeza tirariam de letra, tá? Questão 7. Uma mistura de etanol com água contendo 96% de volume de etanol não pode ter os seus componentes separados por destilação. Minha gente, se ele diz que a mistura é considerada azeotrópica,
É porque você sabe que é uma mistura homogênea e as misturas homogêneas comuns, elas têm ponto de ebulição e ponto de fusão variável. No caso da ética e da azeotrópica, não. A azeotrópica é aquela que tem ponto de ebulição constante e ponto de fusão variável. Tanto é que uma mistura de água e álcool numa certa proporção não pode ser separado por destilação, que é quando eu separo por aquecimento, porque o ponto de ebulição é um só, aí os dois iriam embora. Então, nesse caso, essa mistura azeotrópica, ela se comporta como uma substância pura em relação à ebulição, porque ela vai ser atípica, né? Ela é uma exceção. Vai depender muito dos componentes que você mistura e da proporção que você está misturando. Porque quando você mistura componentes numa certa proporção, onde o ponto de ebulição entre eles não é tão distinto, ao misturar, eles se estabilizam num valor só. E aí gera essa condição do azeótropo, da mistura azeotrópica. Nesse caso, ele percebe que essa mistura se comporta como uma substância pura durante esse mecanismo da ebulição. Resposta letra A, ok? Questão 8. A solubilidade do cloreto de potássio em água a 20 graus é de 35 gramas de sal para cada 100 gramas de solvente. Nessa temperatura foram adicionados, sob agitação, 700 gramas de cloreto de potássio a 2 kg de água. Ô, minha gente, sinceramente, a temperatura que a gente está analisando não está se modificando, continua a 20 graus. E a 20 graus, qual foi a solubilidade? 100 gramas de água, que no caso aí é o solvente, consegue dissolver no máximo 35 gramas do sal, que é o cloreto de potássio. Mas veja que ele preparou uma solução com quantos gramas de água, né? 2 quilos, que é 2.000 gramas de água. Então, 2.000 gramas de água consegue dissolver a quantidade máxima X. Beleza? Quanto é que dá esse X? Dá 700. Então, o que a gente consegue perceber? Vou ter aqui quilocaloria, né, minha gente? Foi mal. É cloreto de potássio, é KCl. O que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que a quantidade máxima que eu consigo dissolver em 2.000 gramas de água é simplesmente 700 gramas de KCl. 700 gramas de KCl nessa temperatura de 20. Então, se ele diz que colocou 700, ele colocou o valor igual ao limite, no máximo possível. Então, não vai gerar corpo de fundo. Vai ser uma solução saturada, sem corpo de fundo, porque eu estou colocando justamente uma quantidade equivalente ao máximo que eu posso dissolver na temperatura analisada e em 2 kg de água, que equivale a 2.000 gramas, tá? Então, a questão considerada relativamente fácil, não teria problema de você observar isso. Tranquilo? Na boa. Vamos agora para a questão 9. A questão 9 diz assim: uma solução aquosa de soda cáustica, cuja massa molar é 40 gramas por mol, foi preparada pela dissolução de 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. É correto afirmar nessa situação que a fração em mol de soda cáustica, minha gente, fração em mol é a mesma coisa que fração molar. E fração molar, meus amores, é você pegar, no caso, o número de mols do soluto e dividir pelo número de mols da solução. É você calcular um percentual em mols. Porque quando você divide o número de mols do soluto pelo número de mols da solução, você está dividindo a parte pelo todo. E dividir a parte pelo todo é calcular um percentual, nesse caso em mols. Então qual é o nosso objetivo? É descobrir o número de mols do soluto, é descobrir o número de mols do solvente e pegar o número de mols do soluto e dividir pelo total de mols ali da solução, que é soluto mais solvente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 20 gramas de soluto, que equivale a soda cáustica, e vou calcular o número de mols, tá? Fazer o seguinte, ó. 1 mol é 40, se eu tenho 20 gramas, eu vou ter meio mol. Já achei o número de mols do soluto, fechou? Agora eu vou achar o número de mols de quem? Do solvente. Eu não tenho 100 gramas de água, só que quanto é que pesa um mol de água, né? 18? Se o mol de água é 18 e eu tenho 100 gramas, eu vou achar isso aqui, ó, 5,5 mols. Tá aqui, 5,5. Aí qual é a lógica? Eu vou pegar o número de mols do soluto, que é 0,5, e vou dividir pelo número de mols total. Ao dividir 0,5 por 0,5 mais 5,55, dá mais ou menos 6, que vai dar aqui 0,08 como fração molar, cuja resposta é a letra E. Beleza? Tranquilo. Questão de número 10. A polimerização do eteno produz o polímero polietileno. Esse polímero recebe a denominação de plástico verde quando a indústria química utiliza o etanol obtido da cana-de-açúcar como matéria-prima para a obtenção do eteno, em vez de utilizar derivados do petróleo. Sendo assim, analisa as seguintes afirmações. Vejam só. O eteno, que você sabe que et representa 2 carbonos e en é uma ligação dupla, tem essa representação aqui estrutural plana.
beleza? Onde você observa que esse eteno também é chamado de etileno. É o gás associado ao amadurecimento das frutas, né? Associa-se ao hormônio vegetal, e ele é muito utilizado na fabricação de plásticos, chamado polietileno, através de uma polimerização. Só que os hidrocarbonetos são obtidos principalmente de fonte petrolífera, onde, claro, extrair o petróleo, por ser um recurso não renovável, traz uma condição de você ir esgotando as suas reservas. Além de trazer muitos impactos ambientais, que a extração petrolífera faz com que você passe a ter grande derramamento petrolífero, formação de nuvens gasosas, que vão trazer poluição ambiental, vão gerar descompactação de solos, então causa uma série de consequências ambientais. O que eu quero dizer para vocês? Existe uma estratégia que é obter o eteno ou etileno a partir do etanol da cana-de-açúcar, que é considerado biocombustível. Então a lógica é, na hora que você pega o etanol, que é CH3, CH2OH, e você coloca um agente desidratante, que é o ácido sulfúrico, a uma temperatura bem elevada, o que pode acontecer é que vai existir uma desidratação intramolecular. Como a história era, a sua própria estrutura vai permitir que esses átomos se arranjem espacialmente ao ponto deles interagirem, acontecendo perda de água, e na condição da perda de água, formar uma pia entre carbonos. Ou seja, eu posso produzir a mesma substância que eu tiro do petróleo através de uma rota renovável, que é o álcool da cana-de-açúcar, que é o etanol, que pode ser da cana-de-açúcar, da beterraba, do milho, contanto que você consiga fazer uma desidratação adequada mediante um agente desidratante. Então, esse eteno aqui, ó, pessoal, ele pode ser produzido por uma rota verde. Por que uma rota verde? Porque é uma rota renovável, porque ele está produzido a partir de um biocombustível, sem precisar que eu venha tirar do petróleo. Por isso que na hora que esse eteno, que é obtido do etanol, forma um plástico, esse plástico é chamado de plástico verde, porque ele foi obtido a partir de uma rota que é uma rota não poluente ou de menor impacto ambiental. E aí, como é que a gente vai polimerizar? A ideia é bem simples. A gente vai pegar esse eteno, vai submeter ele a uma ação catalítica, altas temperaturas e pressões, para que essa pia ela se quebre e eu possa permitir que essas estruturas monoméricas elas se juntem, elas se repitam. No momento que você tem ação catalítica para poder simplesmente fazer com que essas estruturas gasosas elas fiquem ali retidas e sob alta temperatura e pressão, numa condição energética, enérgica, viável, essa pia se quebra e essas moléculas elas vão se unindo entre si. Tanto é que eu gero aqui o N, ó. Então eu vou produzindo, ó, a união de várias partes, polímeros. E esse garotinho aí é o polietileno, que é justamente o plástico verde. É um polímero de adição, porque eu quebrei a pia permitindo que esses monômeros se unissem. Beleza ou não? Então, nesse caso, ó, número 1, a obtenção do polietileno a partir do eteno ocorre por reação de adição à dupla ligação. Veja, eu sei que vai ser uma forçação de barra, porque normalmente a gente chama de reação de adição à dupla ligação quando a gente bota um ligante para quebrar a pia e aí ele insere na cadeia. Nesse caso aqui, o que acontece é que você aquece, a pia é quebrada e esses monômeros se unem. E aí você vai gerando uma macromolécula. Mas não deixa de ser uma reação de adição que se ativa aí na dupla ligação com a quebra da pia, tá? O etanol, meus amores, se você calcular aqui a massa molar dele, dá 46. Porque a fórmula molecular dele é C2H6O. E aqui, se você calcular, é C2H4, cuja, vou até colocar em cima para ficar dentro de um padrão de análise de vocês. E se você pegar C2H4 aqui, dá 28. O que é que eu quero mostrar a vocês? Eu quero mostrar que 46, que é um mol dessa substância, produz um mol dessa que é 28 gramas. Claro, além da água aqui, que vai ter uma massa molar de 18. Tanto é que você consegue ver pela lei Lavoisier, né? 28 com 18 vai dar justamente quanto? 46. E aí qual é a lógica? A transformação de 46 gramas de etanol em eteno terá rendimento se a massa do eteno obtido for de 46? Não, minha gente. Um mol desse produz um mol desse. 46 desse produz 28 desse. Além da água que está sendo desidratada, que está saindo, tá? A produção do plástico verde substitui o uso de um recurso não renovável por um recurso renovável. É o que eu comentei com vocês. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Questão 11. O sumo de determinado limão apresenta pH 2,5 a 25 graus. Ao preparar uma limonada, uma pessoa acrescentou água a 10 ml do sumo desse limão até completar o volume de 1 litro. Turma, tranquilidade, fizemos isso na prova de 2020. pH 2,5 significa dizer que a concentração de H+, é quanto? Vá, 10 elevado a menos 2,5.
Lembre que o valor do pH é justamente o expoente negativo da base 10. E aí eu tinha simplesmente um volume de 10 ml e eu acrescentei água para que o volume se tornasse 1 litro, que é 1000 ml. Então, sem muita discussão, minha gente. Ao passar de 10 para 1000, que é 1 litro, eu aumentei o volume em 100 vezes. Se eu aumento o volume em 100 vezes, a concentração vai reduzir em 100 vezes, porque tem uma relação inversamente proporcional. Então, 10 elevado a menos 2,5 dividido por 100 vai dar 10 elevado a menos 4,5, já que eu reduzi aqui em 100 vezes. Ou seja, o novo pH vai ser de quanto? 4,5. É uma questão que eu percebo que esse vestibular gosta de trazer essa relação de diluição com concentração. Então, toma cuidado na hora da prova com essa discussão, ok? Questão 12. Considere as seguintes equações termoquímicas. Estão aí. E ele quer que você estime a energia necessária para romper 1 mol de ligações OH, aproximadamente. Minha gente, entendam que quando você pega a molécula da água, que é H2O, você tem H ligado a O 2 vezes. Não é isso? Então, você sabe que você vai quebrar 2 ligações HO. De tal maneira que a ideia dele é qual é a energia necessária para eu quebrar uma ligação OH. Tá? Então, o que ele quer? Ele quer que você me diga o seguinte. A minha equação global parece estar muito clara. Eu tenho H2O, eu tenho HOH, e eu quero quebrar essa ligação de tal maneira que eu gere 2 hidrogênios e 1 oxigênio, que ficam livres. Só que eu quero saber qual é a energia para quebrar uma ligação dessa. Então, se essa é a minha etapa global, essa questão é difícil, tá? Se essa é a minha etapa global, eu preciso fazer com que essas etapas elas sejam convertidas em função dessa global. Então, eu vou adaptar essas 3 para atingir essa aqui, que é a que eu quero obter, já que eu quero calcular quanto é energia para quebrar uma ligação OH. Então, eu vou aplicar a lei de Hess, pessoal. Eu tenho as etapas secundárias e eu quero atingir a global. Então, vamos lá. Eu quero que haja 2 hidrogênios, 2H no produto. Eu olho para a primeira reação e eu vejo que 2H está no produto. Então, a primeira equação está do jeito que eu quero. Deixa ela quietinha. Mantenha a primeira equação e se liguem. Veja que ele dificultou. Está vendo que ele colocou o calor aqui no primeiro membro? É porque esse calor está sendo absorvido. Isso é uma das maneiras de representar uma reação endotérmica. Quando você fala assim, reagente mais calor dando produto... É a mesma coisa que você colocar assim, reagente dando produto com ΔH positivo. Isso é uma maneira de você representar uma reação endo. Então, H2 dando 2H é dizer que o ΔH dele é mais 436, ok? Eu mantive a primeira porque eu quero 2H no produto. Veja que eu quero um O no produto e esse O está aqui no produto, mas ele está com 2 mols, eu quero ele com 1. Então, eu sei que eu tenho que manter essa segunda, mas eu tenho que dividir ela por quanto? Por 2. Então, mesma coisa, esse 497 seria o ΔH, não é? Positivo, porque é endo, que eu estou absorvendo. Só que agora eu vou dividir todo mundo por 2. Então, 1O2 fica 1 meio de O2. Aí, 2O fica 1O. E esse valor aqui eu divido por 2. Beleza? E eu percebo, de maneira muito clara, que eu quero que a água esteja no reagente. E ela aqui está onde, vai? No produto. Então, observe que essa última equação ela não é endo, ela é exo. Tá vendo que está tendo energia aqui expressa no segundo membro? Então, a reação exo ela pode ser assim, reagente dando produto mais calor, como foi o que ele colocou aqui, ou reagente dando produto com ΔH negativo, tanto faz. Tá? Então, nesse caso, eu quero que a água esteja no reagente, que essa é a minha equação global, e ela aqui está no produto, então eu preciso inverter. E aí eu inverti essa última equação, e ao inverter o sinal ΔH, que era negativo, né, porque essa reação é exo, ficou o quê? Positivo. Aí agora eu vou somar as 3 etapas. H2 com H2, 1 meio de O2 com meio de O2, e olha o que eu obtenho. Eu obtenho uma equação global, que é a que eu queria. E o ΔH que eu obtive foi esse aqui. Só que lembre que esse ΔH é o ΔH que eu estou calculando para quebrar 2 ligações. Não é isso ou não? E na verdade eu quero calcular só uma. Aí eu pego esse valor aqui e divido por 2 para calcular só de uma e dá 473,5. Questão muito, muito inteligente e difícil que caiu, tá? Questão 13, para terminar. A forma estrutural a seguir representa a substância conhecida como vitamina 1 e eu quero saber qual é a característica. Veja, toda vez que você tiver um carbono saturado ligado a um grupo OH, não pense 2 vezes. Você está falando de uma função álcool.
Esse carbono aqui ele é híbrido sp3 e ele está caracterizando essa função alcoólica, beleza ou não? E aí você diz, opa, isso aqui é um álcool. Só que observem que a cadeia na qual esse álcool se associa é uma cadeia que existe dupla entre carbonos. Então é uma cadeia que vai ter uma insaturação. É uma cadeia insaturada. A gente diz que é um álcool insaturado. E observe que você tem vários átomos de carbono que estão saindo dessa estrutura da cadeia principal. Então você está tendo aqui ramificações, de tal maneira que você consegue prever que é um álcool de cadeia carbônica insaturada e ramificada, cuja resposta é a letra B de bola, questão interessante. Então, fechamos aí a prova de 2019, vamos agora fazer a prova de 2018. Valeu!